Olá, muito boa tarde. Você, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Nós vamos falar um pouco sobre as movimentações recentes do mercado, né? A gente que teve aí nos últimos dias o registro de geadas em importantes áreas produtoras de cana, né? Impactando de alguma forma a safra 2021-22. No entanto, o mercado ainda monitora todo esse cenário, né? Porque perdas podem ser registradas ainda depois de algum tempo da ocorrência desses episódios. Para entender todo esse cenário, para a gente falar um pouco em relação a como o mercado lá fora também tem repercutido essa informação e nessa semana parece que minimizou um pouco o que aconteceu aqui no Brasil, a gente conversa então ao vivo com Caio Carvalho, que é diretor da Canaplan. Caio, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no site Notícias Agrícolas. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Caio. Olha, falei aqui um pouco em relação à ocorrência das geadas nos últimos dias aqui no Centrão Produtivo do Brasil, né? E parece que o mercado, de alguma forma, nesta semana, minimizou, né, essa ocorrência. Ainda assim, a gente precisa estar atento porque as perdas podem ser registradas ainda depois de alguns dias, né, Caio? Como é que vocês veem esse cenário? Eu tenho particularmente conversado com muitas traders, com analistas externos e, obviamente, com todos os meus parceiros, usinas, que eu tenho recebo os dados de mais de 60% delas todas da amostra. Não foi brincadeira. É uma geada complexa, inclusive de avaliação, está sob avaliação. Normalmente a gente precisa de 7 a 10 dias para ter uma noção do tamanho da geada. Agora, não é a primeira vez que os agentes externos, tradings, ou traders, ou analistas externos, têm muita dificuldade para entender a realidade brasileira, né? Nós mesmos temos aqui, eles têm muito mais. Eles estão subestimando dois aspectos importantes. Primeiro, que essa é uma safra que vem de uma seca terrível. O canavial vem estressado, e estressado que estava recebendo, digamos, 57 anos que nós não temos uma seca desse tamanho, recebendo 2 dias de geada, não foi um dia, foram 2 dias de geada, sendo que no segundo dia, de 2 a 3 horas com temperaturas muito baixas, nós vamos ter perdas importantes. Se nós já tínhamos uma perspectiva de perda grande, que o mercado externo não falava, agora isso se aprofunda. Certo. Ô Caio, como você mesmo mencionou, né, uma safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul é muito marcada pela questão climática, né? Nós viemos aí de meses seguidos de estiagem histórica em vários estados produtores, principalmente no estado de São Paulo, que é o principal produtor, né? E agora, né, na última semana, vem então esse registro de geadas que pode impactar ainda mais uma safra que a gente já vinha falando que seria uma safra menor, né? Não, sem dúvida. Veja, a gente fala, essa geada entrou por Mato Grosso do Sul, veio entrando em Mato Grosso do Sul, queimou bem Mato Grosso do Sul, entrou no Paraná, fez umas curvas lá, que é função realmente de ventos e da topografia, foi até Maringá, pegou duro, depois voltou a pegar na região de Assis, entrou também pelo oeste, pegou algumas regiões do oeste, pegou, digamos, aquela região entre Rio Preto, Catanduva, inclusive entrando na região de Ribeirão Preto. Ou seja, Piracicaba um pouco menos, a região de São Carlos um pouco menos, pegou Minas Gerais, em volta do Rio Grande, pegou duro, pegou Goiás, imagina, chegou a pegar regiões a 1.000 metros de altura em Goiás, com muito forte geada. Então, eu sinto que nós vínhamos trabalhando, para você ter uma ideia, com algo ao redor de 70 toneladas só de cana por hectare. Mas vínhamos trabalhando, no entanto, com uma qualidade de cana melhor. Com a geada, a tendência é que piore a qualidade de cana, de tal forma que a safra se acelera muito daqui para frente. Ou seja, o mercado vai se assustar e vai começar a perceber a realidade brasileira quando começarem a saírem os dados, digamos assim, lá por início de agosto. Aí eles vão tomar um susto. Certo. Ô, Caio, diante desse cenário, né, de estiagem que a gente já vinha registrando e agora geadas, né, ainda precisa, né, de algum tempo para se monitorar todo esse cenário. Você falou, né, que os produtores, as usinas de um modo geral estão monitorando tudo isso, né, muito de perto, ainda nos próximos dias, né? E queria saber
como é que vocês já, de alguma forma, já alinham as estimativas de vocês da Canaplan em relação a esse cenário bastante adverso também, ou a gente ainda precisa de algum tempo para dar números mais precisos? Olha, claro, a gente sempre precisa de um pouco de tempo, porque você, veja, já estão anunciando outra frente fria no final do mês, ou no último decêndio de julho, já está sendo anunciado pelos climatologistas, né? Então, ainda passa muita água embaixo da ponte. Agora, a Canaplan fez a sua projeção em abril, na qual o máximo que nós vimos era 555, muita gente falava 580, 600 milhões, nós vimos que o máximo seria 555 milhões e que teríamos uma possibilidade ainda de ser 540. Depois de tudo isso que nós vivemos, 540 passa a ser um número forte, 540 milhões de toneladas contra 605 do ano passado. É uma quebra muito grande. Dependendo do que pode acontecer daqui para frente, a gente tem que esperar para ver se vai chover. Chovendo nas áreas geadas, se não foram colhidas, há uma piora na qualidade, muito acentuada, muito rápida. Ou seja, há muita coisa para ver ainda. De qualquer modo, é um momento importante, primeiro porque os preços estão muito bons, estão muito altos, e é claro que o Brasil tem um peso relevante. O Brasil é 50%, 55% do mercado internacional de açúcar, né? Então, a gente tem muito a ver ainda. Com certeza. Bom, queria que você falasse também um pouco, né, Caio, em relação ao andamento da colheita, né, e a moagem de cana-de-açúcar. A gente se falou tem alguns meses já, né, e a gente falava de um início de colheita, né, começando em abril, bastante lento, né, diferente dos outros anos, e queria que você atualizasse, então, esses números para a gente agora. Como é que vocês têm visto aí o avanço dos trabalhos das usinas? Olha, a nossa análise, a nossa da Canaplan, mostra que posição de 1º de julho, que ainda não saiu formal, mas pelos dados que a gente avalia, acredito que de 38% a 40% da safra já foi realizada. E vejam, é interessante que a safra começou mais tarde, porque a cana realmente estava muito atrasada, o verão foi péssimo, a cana vinha muito atrasada, então todo mundo começou mais tarde, e começou lento na medida em que tinha compromissos de açúcar e estava esperando uma certa recuperação do canavial ainda, com muita esperança de chuvas, né? Pois bem, as chuvas não vieram, ao contrário, vieram geadas, né? Na verdade, agora a safra tenderá a se acelerar muito. Se continuar seco, nós vamos ter uma aceleração forte. Essa safra termina em outubro, ou seja, terá uma entre-safra longa e muito provavelmente com preços altos. Sim, você tinha mencionado em relação aos preços altos e agora pontua de novo. Queria estender na nossa conversa nesse tópico, né? Apesar de todo esse cenário, né, né, em relação à oferta mais restrita nessa temporada, tivemos então os impactos da estiagem, tivemos agora as geadas, né? Menor expectativa de menor moagem, menor produção de açúcar, menor produção de etanol, mas preços bastante altos, né, para ambos os produtos. Queria que você analisasse para a gente também o cenário de margem, como é que fica para o produtor, né? Apesar dos custos altos, a gente também deve estar atento, apesar dos preços altos, desculpe, a gente também deve estar atento em relação aos custos? Sem dúvida. Eu gostaria de falar, então, de 3 aspectos que vieram na sua pergunta. Primeiro, a questão Sim. dos custos. A questão dos custos tem a ver com aquilo que eu comentei antes, ou seja, a produtividade mais baixa, não é? E qualidade um pouco pior. Claro que os custos sobem, é inevitável. Todos têm trabalhado com muita força essa questão da produtividade, mas, digamos assim, a queda pelos fatores que falamos levanta o custo. Por outro lado, é o item número 2, tem a questão, vamos dizer assim, relativa aos preços. Falando para o agricultor, que é mais simples, o agricultor recebe no sistema Consecana, que é o sistema que determina como é que os preços livres no mercado incidem na forma de açúcar e álcool na cana. Nós, durante anos, a gente tem tido 0,60, 0,58, 0 qualquer coisa, 65, 0,64 reais por quilo de ATR, né? Vamos dizer assim, que a gente produz por tonelada de cana. Então, a gente tem tido esse preço, 0,67. O ano passado foi excepcional, foi 0,78. Esse ano, talvez seja 1,10. Nós estamos falando num nível de preço que nós nunca vimos. É claro que ele irá
corrigir boa parte dessas perdas que nós falamos e talvez ainda se consiga ter uma safra realmente positiva. Acredito que aqueles que tiveram menos incidência de geada, aqueles, digamos assim, que trabalharam bem em termos de investimentos, vão acabar tendo um resultado excelente também esse ano, como excelente foi o ano passado. Mesmo assim, vamos dizer assim, é muito interessante observar que o etanol vem com preços no mesmo nível do açúcar, que já vem com preços altos, né? Apoiados por uma taxa de câmbio positiva para o produto. É claro que nós estamos falando de níveis altos, o que levaria a R$ 1,10 por quilo de ATR. Portanto, o cenário do ponto de vista de custo está dado, o custo sobe um pouco, não só por causa do câmbio também, por causa de adubo fertilizante, mas por causa da produtividade mais baixa. Mas o nível de subida de preços é realmente excepcional. Perfeito, Caio, excelente análise. Olha, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, né? E como a gente já tinha falado na última entrevista, né? Uma safra realmente muito atípica e uma safra que a gente deve estar bastante atento. Queremos contar com as informações de vocês sempre aqui no Notícias Agrícolas, viu? Eu que agradeço a atenção e estou à sua disposição. Um abraço a todos. Um abraço, Caio. Bom, então falamos aqui ao vivo com o Caio Carvalho, que é diretor da Canaplan. O Caio que nos falou em relação, então, à safra 2021-22, né? Essa safra bastante marcada pelas condições climáticas adversas, né? A gente, no início dessa temporada, que começou no mês de abril, né? E nos meses anteriores a isso, a gente falava muito em relação à estiagem marcada nas áreas produtoras, né? Um cenário não visto há décadas, e na última semana, então, tivemos mais uma outra novidade climática impactante para a produção, que são as geadas que ainda são acompanhadas, elas aconteceram na última semana, mas elas ainda são acompanhadas porque as perdas elas podem demorar alguns dias para aparecer, e as usinas e os produtores estão muito atentos a esse cenário, segundo a gente falou aqui com o Caio Carvalho, né? E o Caio nos falou, né, em relação a esse cenário de geadas do mercado internacional na última semana, repercutiu bastante fortemente, né, o impacto delas nas lavouras quando aconteceu, né? Então os preços subiram bastante no cenário internacional. No entanto, nesta semana a gente já tem perdas expressivas, né, devolvendo praticamente todos os ganhos da última semana, com o mercado, segundo o Caio, subestimando mesmo as informações em relação às geadas e os impactos, né, dessas geadas que podem ainda ser registrados nos próximos dias. O mercado, os envolvidos, né, nas lavouras ainda estão verificando todo esse cenário, como o frio pode ter repercutido nas lavouras, né? E essa repercussão dessas geadas que foram bastante expressivas, né? De alguma forma, o Caio pontua para a gente que pode haver, sim, um impacto na qualidade da cana, né? Então, o mercado precisa estar mais atento a isso, e a gente também está acompanhando muito de perto esse cenário, né? O Caio também nos pontuou, né, outra preocupação, que é em relação a uma nova possível onda de frio chegando no final deste mês de julho, que seria também uma outra informação bastante complicada para quem está envolvido nesse cenário, né? Porque a gente fala de uma safra que já vai ser menor, já está dado esse cenário, que vai ser uma safra menor em relação à última temporada, mas então a gente teve geada na semana passada e agora pode ter, segundo as previsões, mais uma nova onda de frio. Então o mercado também já fica bastante atento a essas informações. E apesar desse cenário complicado em termos de safra, né, a gente, no entanto, tem preços bastante valorizados, né, com a menor oferta no mercado. A gente tem, então, preços bastante valorizados do ATR, né, o Consecana, tem registrado preços recordes, preços nunca vistos antes, né, no ATR. A gente também tem preços elevados para o açúcar, preços também recordes para o etanol, um cenário nunca visto antes, né, numa safra, e esses preços podem garantir aos produtores boas margens. No entanto, segundo o Caio nos pontuou aqui, é preciso bastante atenção, porque os custos também podem subir bastante. Então, o produtor precisa estar bastante atento para de alguma forma, garantir boas margens e aproveitar, né, de alguma forma, esses bons preços que serão vistos na safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil.
Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá. Nós também estamos transmitindo os nossos boletins ao vivo através do YouTube. Você entrando na plataforma e habilitando o sininho, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. E lá você também consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados. No nosso portal você também consegue assistir aos nossos boletins ao vivo, viu? Sempre que estamos online, abre uma caixinha lá e você também consegue, além de nos assistir, interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados também. Então não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco também através do YouTube e da home do nosso portal www.noticiasagricolas.com.br. Bom, nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho a gente tem mais informações. Estou vendo a agenda aqui agora, daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.